Vamos embora para mais um vídeo aqui do canal Raiz Tricolor. Eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista e sou tricolor, e a gente abre esse vídeo aqui falando sobre a convocação da seleção brasileira, convocação de André. Exatamente, o jogador do Fluminense foi convocado, estará disponível, à disposição da seleção brasileira para os jogos contra o Equador e contra o Paraguai. Jogos esses que acontecem agora durante o início do mês de setembro. O jogo contra o Equador será no dia 6 de setembro, à noite, no Couto Pereira, em Curitiba. E o jogo contra o Paraguai será no dia 10 de setembro, na terça-feira, lá no Defensores del Chaco, em Assunção. Sobre a primeira pergunta que todo mundo pode fazer. O André foi convocado, legal, Dorival Júnior, mais um treinador que convoca o jogador, Fernando Diniz já convocou, Ramon Menezes, é estabelecido o André como um jogador de seleção brasileira. Aquela opinião que eu já tinha dado aqui algumas vezes. Eu acho, mas eu só posso achar, é só uma suposição, de que o André não seria convocado para a Copa América mesmo se ele não tivesse se lesionado, né? Mas, perdão pelo barulhinho do WhatsApp. Mas ele estava lesionado, ele não foi convocado e essa foi a única convocação que ele não apareceu. Então, oficialmente, publicamente, no cenário geral, o André está na seleção brasileira há um bom tempo e não foi para a Copa América por lesão. E aí, a minha opinião, pouco importa. É porque o André não fez um primeiro semestre tão bom, era uma das primeiras convocações ali do Dorival Júnior. Mas, enfim, tá de volta agora a seleção brasileira depois da questão da lesão e joga esses dois jogos potencialmente, quando a gente olha a lista, que na posição dele tem Bruno Guimarães do Newcastle, Gerson do Flamengo, João Gomes do Wolverhampton, Paquetá do West Ham. É uma disputa complicada ali também pro André, acho que tem capacidade para ser titular, mas com Dorival Júnior na escolha, a gente sabe que ele treinou alguns desses jogadores também já, não só na seleção, por bastante tempo lá na Copa América, mas também treinou no Flamengo, pode ser que haja ali alguma interferência nessa escolha também já do conhecimento dele. Mas o André tá na briga, tá na disputa até para ser titular da seleção. Segunda pergunta que pode também já deixar todo mundo de orelha em pé. André desfalca em algum jogo? Não, porque a gente foi incompetente. Explicando. A seleção joga terça-feira no Paraguai. Na quarta e na quinta tem os jogos de volta das quartas de final da Copa do Brasil. Por exemplo, o Flamengo joga na quinta-feira o jogo de volta contra o Bahia no Maracanã. Gerson e Pedro, que foram convocados pelo Dorival Júnior para jogar pela seleção, se eles entrarem em campo lá no Paraguai na terça-noite, eles vão ter que jogar 48 horas ou até menos, com viagem de avião para Salvador, não, jogo de volta no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro e etc. Vão ter que fazer todo esse trâmite e num tempo mais curto do que se recomenda no Brasil, que são as 66 horas, jogaram com menos de 48. Então, possivelmente, pode acontecer até que ou joguem no sacrifício ou sejam cortados da partida. E aí, no nosso caso, o caso do André não afeta, porque a gente foi eliminado da Copa do Brasil. Então, não tem essa questão aí, Mas só importante pontuar isso daqui para quando você ouvir a balela de que a CBF respeita a data FIFA, é mentira. A CBF bota um jogo da seleção na terça-feira, permite um jogo da seleção na terça-feira, mas marca jogos para quarta e quinta. Tudo bem que quarta não tem nenhum dos times convocados, mas nenhum jogador dos times convocados. Mas é assim, De que adianta? É capaz dela remarcar esse Fluminense e Atlético Paranaense que está atrasado para durante essa data FIFA também. A gente não vai ter o André. E aí, como é que funciona a parada? A CBF não respeita a data FIFA. Esse é o fato. Vamos pro próximo assunto, tá? E perguntaram sobre o Martinelli. No caso, o Martinelli não foi convocado, ficou na pré-lista mesmo. Já falei aqui os volantes, que foram convocados. Além desses volantes, foi convocado como meia o Rodrigo, do Real Madrid. Atacantes, Endrick, do Real Madrid. Estevão, do Palmeiras. Luiz Henrique, do Botafogo. Pedro, do Flamengo. Olha, cheirem aí, ó. Savinho do City, Vinícius Júnior do Real Madrid, e aí como goleiros e defensores, Alisson do Liverpool, Bento do Al Nassr, isso é inacreditável, o Bento ter ido pra lá, Ederson do City, Danilo do Juventus, na lateral, Ian Couto do Borussia, Guilherme Arana do Galo e o Wendel do Porto, os laterais, e os zagueiros Beraldo do PSG, Militão do Real Madrid, Gabriel Magalhães do Arsenal e Marquinhos do PSG. É inacreditável algumas coisas aqui, mas Xerém tem 3 jogadores, que pese 2 serem por rivais do Rio. Vamos para a entrevista do Mário Bittencourt.
Entrevista essa que ele concedeu pro podcast da Flashcore. Flashcore Brasil fez tá tendo a Confute, né, que é um congresso de futebol sul-americano, tá acontecendo no Rio de Janeiro, e eles estão com um estúdio de podcast montado lá, né? O pessoal da Flashcore já anunciou aqui, inclusive, com a gente, entrevistando algumas personalidades ali do mundo do esporte. Na mesma entrevista do Mário Bittencourt, foi uma entrevista bem curtinha, algo que é difícil, parabéns ao entrevistador, eu não consegui descobrir o nome dele, Ricardo Duarte, em português. Meus parabéns, porque ele conseguiu fazer uma entrevista de 18 minutos e tocar em 10 assuntos com o Mário Bittencourt. Olha, parabéns, tá? Porque ele tinha que cortar o tempo todo para as respostas não serem longas e serem curtas e objetivas, porque o tempo era curto. E aí no mesmo link ali também tem a entrevista com o atual presidente do Bahia, que não é Bahia, já é SAF, o dono é o Grupo City, então ele é o presidente só da associação que detém parte do percentual do Bahia, o Emerson Ferretti, e do CEO do Fortaleza, que é o Marcelo Paes, que não é mais presidente do Fortaleza, a gente vai falar disso já já, ele é CEO. Bem, assuntos tocados nessa entrevista, tá? Recomendo que você vá lá assistir. Primeiro, algumas coisas importantes. O Mário Bittencourt confirmou algumas coisas ali que foram publicadas em matérias recentes pelo GE. Globo, né? Com até detalhes ali exatamente. O Fulham desistiu do André, sobre a venda do André, né? E aí ele diz o seguinte: não tivemos proposta oficial de nenhum outro clube, só sondagens de outros clubes, direto ao empresário do jogador. Então, os clubes falam com o empresário do jogador que vai trazer essa oferta para o Fluminense. Ainda faltam 10 dias para fechar a janela e mais tempo para outros mercados. Eu não sei se o Mário se equivocou em algumas informações que ele deu nessa entrevista, tá? Por exemplo, quando ele falou do orçamento, ele falou que o esperado era semifinal da Copa do Brasil e quartas da Libertadores. E, na verdade, era o inverso. Pelo orçamento, se esperava semi da Libertadores e se esperava quartas da Copa do Brasil. Né? Ele teve alguns equívocos desses. Não sei se foi um equívoco dele, mas a janela de transferências ao redor do mundo aí, em 2024... ela tem datas de fechamento daqui a 7 dias, por exemplo, uma semana, as principais. Até a matéria do GE. Globo, né, da Camila Alves, que diz... essa aqui é a janela de transferência do Brasil. Peraí, deixa eu pegar o link certo. Aqui, na matéria do Trivela, que diz que a janela, por exemplo, de Espanha, Inglaterra, Alemanha, França, Itália, que são os principais mercados da Europa, fecha no dia 30 de agosto. A única dos principais mercados ali para jogadores brasileiros que fecha um pouquinho mais tarde é Portugal, que fecha no dia 2, 30 de agosto, conhecido como sexta que vem. E 2 de setembro, que é quando fecha de Portugal, e da Holanda, é na segunda-feira. Então, assim, para Portugal e Holanda são 10 dias, a partir de hoje. E no caso dos outros mercados, são os principais mercados europeus, são 7 dias para poder fechar. E aí tem os mercados mais alternativos da Europa. Por exemplo, a Rússia só fecha no dia 12. Pega ali a rebarba. Não sei se o André vai querer ir para a Rússia. A Turquia também, onde já foi especulado, fecha no dia 13. Eu falei 12 de agosto? 12 de setembro. A Turquia fecha no dia 13 de setembro. Você vê, já é depois até mesmo dele voltar da seleção brasileira. Você tem janelas aqui como a da Ucrânia, 6 de setembro, da Croácia, 5 de setembro. Então, acho que não sendo desses principais mercados que fecham no dia 30 ou no dia 2, né, como a de Portugal, acho que a única hipótese do André na Europa seria essa janela de Turquia e Rússia. Que seria lugares, a Turquia que tem um futebol competitivo e a Rússia que paga grana, mas está fora do futebol europeu. Essa fala dele ali, confesso que, né? Então, peraí, o André era Premier League e agora já está em outros mercados também. Importante pra gente é a grana, né? Bem, isso foi o que ele disse sobre a saída do André. Sobre o Gabriel Fuentes, ele foi perguntado também. E aí ele falou o seguinte: Gabriel Fuentes é do nosso interesse. Enviamos uma carta ao clube colombiano dizendo que temos interesse e estamos aguardando uma resposta e até agora não recebemos a resposta. Então, basicamente, o Mário Bittencourt diz que enviou essa carta até o Júnior dizendo que tem interesse. A informação que eu tenho é que o jogador foi oferecido ao Fluminense, o scout se agradou, e esse intermediário que teria oferecido o jogador ao Fluminense não teve mais qualquer contato com o Fluminense. O Fluminense saiu dele e está tentando falar direto com o Júnior.
O Júnior ainda não respondeu. Então, nesse momento, há um compasso de espera. Não há negociação nem com o jogador em curso e nem com o clube também em curso. E aí ele continua aqui dizendo o seguinte: nós tivemos problema de lesão no menisco do Diogo Barbosa. O Marcelo, aí é engraçado que ele dá uma travada, então eu não vou mostrar o vídeo aqui porque o pessoal da Flash Cop sei lá assistir, mas é engraçado que ele dá uma travada, fala, Marcelo tá com um problema muscular, tá quase voltando, ele faz questão de destacar que tá quase voltando, e temos também um muito jovem, que é da casa, né, um jogador muito jovem da casa, e estamos optando em, de repente, trazer outro jogador para nos ajudar e já ficar para a montagem de 2025. O que me chama a atenção disso, tá? Considerando que o Mário Bittencourt não falou isso da boca para fora, né? Se o Fluminense está contratando o Gabriel Fuentes agora, por exemplo, no meio do ano, pensando em 2025, o Fluminense tem para 2025 o Esquerdinha, que já subiu pro profissional, tem 18 anos. O Fluminense tem para 2025 o Diogo Barbosa, porque nesse momento, se a gente olhar pelo portal da transparência, o Diogo Barbosa tem contrato pro ano que vem? Não, o Diogo Barbosa não tem. Então, tá em suspenso aí talvez uma renovação, porque o Marcelo também não tem contrato pro ano que vem. Então, será que um desses roda? O Esquerdinha tem contrato. O Fuentes ou qualquer outro lateral que chegasse teria contrato, obviamente não vai assinar só até o final do ano. Marcelo ou Diogo Barbosa, será que um dos dois roda? Será que os dois rodam? Pela fala dele de já pensar em 2025 é algo que está sendo discutido. E por último, o que mais chamou a atenção, acho que da maior parte da galera, é o assunto SAF, BTG e etc. Primeira coisa que eu sempre falo quando falo disso aqui, gente, calma. A gente, quando lidar com SAF na real mesmo aqui no Fluminense, a gente vai lidar com gente com muito dinheiro, porque isso vai envolver muito dinheiro, e muito lobby. O que é lobby? No português, claro, é compra de influência, mas no cenário geral é basicamente essa influência que se faz. Notícia de, por exemplo, notícias mais pró um tipo de empresa, pró um tipo de assunto, enfim, a gente vai ter que tomar muito cuidado com isso, tá? O que o Mário disse na entrevista? Disse que o Banco BTG, o BTG, é um advisor do Fluminense. O que é advisor? A tradução literal é conselheiro. Então o Fluminense tem um contrato assinado com o BTG para que ele seja o conselheiro e traga propostas de compra da SAF do Fluminense, sem o controle. Primeira coisa a saber isso é exclusividade? Existe uma exclusividade assinada com o BTG? A gente tem que lembrar que a BTG não torce para o Fluminense, a BTG torce para a BTG. E aí, por exemplo, na época da SAF do Botafogo, se eu não me engano, teve complicação com isso. O Botafogo tinha assinado uma exclusividade com um determinado clube, o Vasco, se eu não me engano, também aconteceu com um determinado banco, o Vasco também, se eu não me engano, aconteceu isso, e aí teve uma série de propostas que foram mal avaliadas, enfim, teve uma confusão disso, mas que não acabou indo muito para frente, porque existe lobby também, mais uma vez, né? Então precisa saber disso, é um contrato de exclusividade, o Fluminense só pode receber propostas pela sua SAF, quando constituída pelo BTG. Se vier alguém que negocia por fora com a XP leva quanto? O BTG leva... Isso também vai precisar ser sabido, agora ainda está muito incipiente. Mas basicamente o que ele falou é o seguinte: a SAF é uma ideia muito parecida com a do Fortaleza. Qual que é o modelo do Fortaleza? O Fortaleza tinha 100% do clube, normal, clube associativo, se transformou numa SAF. O que é se transformar numa SAF? É criar uma empresa e a dona dessa empresa ser o Fortaleza. E essa empresa gerir o futebol do Fortaleza. É isso. A Fortaleza SAF gere o futebol do Fortaleza, porque o Fortaleza pegou 100% e falou, toma pra você. Mais ou menos isso, ou não sei se foi 100%, enfim. Deu ali. E, num segundo momento, a ideia é que essa empresa que gere o futebol do Fortaleza venda uma parte, mas sem controle, uma parte desse valor, uma parte desse percentual do futebol para investidores. Como que isso normalmente é feito, inclusive vendo entrevistas de Marcelo Paz está dito isso. Por exemplo, através de empréstimo. O Fortaleza pode pegar um empréstimo no banco, isso tem que passar por conselho, votação e tal, mas para ficar bem claro. Fortaleza pode ir num banco e falar, olha, me empresta 100 milhões de reais, que se eu não pagar, você fica com 20% aqui do futebol do Fortaleza como um investidor aqui. E aí você vai receber lucros e etc.
E aí, enfim, é um modelo que o Fortaleza até pensa também. Investidor chegar botando grana, o Marcelo Paes, numa entrevista que ele deu ao Dinheiro em Jogo, no podcast do Rodrigo Capello, ele falou que as propostas que chegaram ainda não animaram muito, então eles ainda não estavam nessa. Então, esse é o modelo do Fortaleza, tá? Qual que é o problema? Enfim, o choque ali que tem na situação só do Fortaleza é que o presidente deles, que fez todo esse processo de transformação em SAF, etc., e que é muito bem avaliado lá, que é o Marcelo Paes, que é o presidente que pega na Série C e entrega na Libertadores, é a maior fala dele, ele é o CEO atual. E aí foi acusado lá por alguns de estar dando um golpe para se perpetuar no poder lá no Fortaleza. Ele se transformou no CEO, que é como se fosse o presidente da SAF. Só que ele não é eleito, ele é indicado ao cargo. Tem entrevista dele explicando qual o conceito disso, enfim, ele é muito bem avaliado por lá, então isso acabou não indo muito pra frente e a torcida do Fortaleza gosta dessa situação, não vê problema nisso. Mas é algo também que a gente precisa ficar de olho, né? O Mário diz na entrevista que números já foram avaliados e que está sendo realizada agora está se concluindo agora em setembro uma due diligence, que é basicamente a due diligence é uma investigação interna que basicamente se faz para poder saber se... Coisa bem básica, tá? O Fluminense diz que fatura 300 milhões de reais. Aí a due diligence vai falar, não, peraí, vocês faturam 300 milhões, mas olha, teve isso assim, teve isso assim, assado, esse número é isso mesmo? Isso aqui bateu? É se os números falados batem com os números checados. E resumo é esse, tá? Resumo bem resumido. Até porque esse não é um vídeo só sobre isso. Falou que vai concluir em setembro e em outubro começa a busca por investidor. E que o investidor está sendo buscado para primeiro tentar pagar a dívida e ao mesmo tempo investir no futebol. O investidor tem que estar comprometido em pagar a dívida. Essa é a grande diferença do Fluminense e Fortaleza. O Fortaleza não tinha dívida. Não tem, né? Dívida alta, né? Tem dívida corrente, normal, mas não tem dívida alta. Então é uma outra forma de gerir o clube. Fortaleza não tem expectativa de ser campeão da Libertadores. A expectativa do Fortaleza é quem sabe ser campeão da Sul-Americana. É um outro tipo de clube. E aí o Mário fecha falando que o modelo do City com o Bahia, como que entrou comprometido em pagar a dívida e investir no futebol, é o cenário que ele acha ideal. Só que o City tem o controle. E aí eu não sei até que ponto ele vai conseguir esse investidor milagroso que chega pagando dívida, investindo no futebol e não controla as ações do clube. Enfim, vamos aguardar. A partir de outubro, segundo o Mário Bittencourt, esses investidores vão chegar. Eu só preciso fazer uma lembrança que, no fim das contas, atualmente, apesar de presidente, o Mário também é político do Fluminense. E a gente está em ano eleitoral e você sabe que o seu prefeito, tal qual o prefeito aqui de Rio Bonito também, inaugurou umas 6 ou 7 quadras de esportes, tá dando uma reformada em umas ruas, a pracinha tá dando uma reformada e tal também, porque é ano de eleição. O projeto de Laranjeiras, a gente nunca mais ouviu falar sobre reforma, nem nada. Ano que vem tem eleição no Fluminense. Voto online a gente nunca mais ouviu falar. Era uma coisa que precisava pensar, nunca mais ouviu falar de nada. A gente tem que tomar cuidado com coisas que são só eleitoreiras também. É sempre bom ficar de olho nisso. Não tô falando que é o caso do Mário Bittencourt, tô falando que a gente precisa sempre ficar de olho. Tamo junto, tá? Não esquece de dar o like aqui embaixo se gostou desse vídeo. Se não gostou, aperta o dislike. Mas se inscreve aqui no canal para continuar recebendo mais vídeos. Tamo junto, até a próxima. Valeu!